tentativa de assalto noite passada terminou na prisão do suspeito. Policiais militares em patrulhamento pela Avenida José Júlio da Costa, no bairro Ideal, em Ipatinga, foram informados por um casal e o filho que um indivíduo pardo, magro, bermuda de cor alaranjada, pulou a grade da frente da residência e já dentro do imóvel anunciou o assalto, segurando o objeto por debaixo da camisa, simulando estar armado. Ele ameaçou os moradores querendo celular. Após as ameaças, o invasor tentou apoderar-se de um telefone celular do filho do casal que se encontrava sobre uma mesa. Porém, com grito de socorro dos moradores, o assaltante foi surpreendido por um vizinho, acabou desistindo, abandonando o celular e fugindo da residência. A polícia militar foi acionada enquanto esse morador seguiu o assaltante. Ele acabou sendo abordado por uma equipe do Tático Móvel, o Marlon Bruno Riz Rodrigues, de 30 anos, e confessou que tentou praticar o roubo. Além dessa tentativa de assalto, o suspeito foi identificado como autor de um roubo na Rua Minerais, bairro Iguaçu, em Ipatinga, de onde foram levados cerca de R$200. Esta vítima foi até o posto da Polícia Militar no bairro Iguaçu e reconheceu o assaltante. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Policiais militares, na madrugada de hoje, estiveram na Rua Caramuru, do bairro Caladinho, Coronel Fabriciano, onde uma informação anônima que um indivíduo conhecido da região do bairro Pedreira estava escondendo uma sacola com drogas próximo a um beco. Os policiais foram até esse local da denúncia, no Caladinho de Cima, e encontraram tal sacola próximo à cisterna abandonada, em meio a vários tijolos, contendo uma grande quantidade de crack e maconha, além de sacolinhas plásticas usadas para embalar entorpecentes, juntamente com uma balança de precisão. O material foi apreendido e os policiais foram atrás do suspeito, contudo, ele não foi localizado até o momento. Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil, 3824-3333. O fim de um baile funk acabou com prisões e pessoas baleadas na Rua Hematita, no bairro Iguaçu, em Ipatinga, na madrugada de hoje. Equipes da PM foram informadas de pessoas que estariam aglomerando no Game, onde estariam realizando um baile funk. Os policiais foram até esse endereço, pois no local estariam pessoas com armas de fogo e uso de drogas. As equipes mobilizadas fizeram uma operação e cercaram o imóvel. Assim que os policiais militares aproximaram-se, um dos envolvidos, que foi identificado depois como Mike Avelino de Moura, de 25 anos, saiu avisando os moradores da presença policial. Alguns indivíduos tentaram pular o muro, indo em direção à casa situada nos fundos, momento que eles acabaram sendo cercados e detidos. Um dos envolvidos, identificados como Adriano Augusto Lopes Júnior, de 22 anos, estaria com uma arma de fogo na mão. Já Alexandre Pacheco Souza, 18 anos, encontrava-se com um revólver para se defender, já que eles teriam apontado as armas para os policiais. As equipes dispararam as armas na tentativa de conter os autores armados. Eles foram baleados e acabaram soltando as armas e se rendendo. Um outro envolvido no local, o Michael Douglas de Aguiar Rodrigues, de 30 anos, encontrava-se com a balança de precisão. O SAMU foi acionado para socorrer os baleados, sendo encaminhados para o Hospital Márcio Cunha. A festa teria sido organizada por Thaís Patrícia Oliveira Souza, de 26 anos, que ao chegar ao local foi detida. Ela alegou que realmente fez a festa, mas não sabia da presença de armas no local. Havia nessa residência cerca de 30 pessoas participando do baile. Foram encontradas ainda porções de drogas e foram recolhidos pelos policiais. O Adriano Augusto, que foi baleado na perna esquerda, ficou internado para a cirurgia, já que teve fratura nos ossos. Já Alexandre Pacheco, o outro baleado, teve apenas uma perfuração na canela, uma na coxa e o outro no quadril, mas os tiros não provocaram ferimentos graves. Ele foi medicado e liberado. Mike, que também foi lesionado ao tentar fugir caindo de uma altura de cerca de 4 metros, foi medicado na UPA do bairro Canã. O Michael Avelino, ainda segundo a PM, estaria de prisão domiciliar e não poderia estar frequentando tal festa. Já o Adriano também estaria de prisão domiciliar. Todos os detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos. Uma das armas estava ainda com a numeração raspada. 2 jovens de 19 anos foram assaltados na Rua Atlanta, no bairro Betânia, em Ipatinga, na madrugada de domingo. De acordo com informações das vítimas, encontravam-se em um bar, juntamente com um amigo, quando eles saíram do estabelecimento e foram até a Rua Atlanta com o objetivo de fazer necessidades fisiológicas. Eles foram surpreendidos por 2 indivíduos. Um deles deu uma chave de braço e uma das vítimas roubando seus celulares. Os autores fugiram em seguida rumo a um posto de combustíveis. Por meio do celular roubado, as vítimas rastrearam o aparelho, que foi localizado e enterrado em Mão de Brita, na Rua Pitangas, no bairro Limoeiro, em Ipatinga. O celular foi recuperado e o caso encerrado na Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga. Ponto Energy, solução em energia solar no Vale do Aço, 99224-4200.
tráfico de drogas na rua Topaz com a rua Minerais, bairro Iguaçu, em Patinga, na madrugada de domingo. Foram detidos 3 suspeitos: Jean Carlos Martins Cruz, de 23 anos, Wendel Martins Amaral Cruz, de 20, e Tairone Taylor Soares Costa Barbosa, de 22 anos. Em patrulhamentos, policiais militares visualizaram suspeitos numa pracinha. Quando as equipes se aproximaram, eles tentaram fugir e trombaram em outras pessoas. Os suspeitos foram alcançados e, depois de resistirem à abordagem, foram imobilizados. Com eles apreendidos uma porção de maconha e uma pedra de crack. Outras porções, segundo a PM, podem ter sido dispensadas durante a fuga. Apreendida a quantia de R$ 367 com Jean Carlos e mais R$ 12 com Wendel. Com Tairone, encontrado apenas um telefone celular e um frasco que é utilizado geralmente para a fabricação de loló, além de uma pequena quantia em dinheiro. Todos os objetos foram apreendidos e os suspeitos encaminhados para a delegacia de polícia civil. Na rua Amazonita, no bairro Jardim Panorama, em Patinga, na noite de sábado, um registro de tráfico de drogas. Ao verificar uma denúncia de pessoas envolvidas com tráfico, os policiais foram até o local da denúncia e os PMs visualizaram o Igor Pereira da Silva, de 24 anos, em frente de uma casa, onde estava o Matheus Pereira da Silva, de 22 anos. Havia mais uma terceira pessoa, próximo aos 2 primeiros avistados. Momento que os policiais resolveram abordá-los. Igor desobedeceu e entrou correndo pelos fundos da residência, casa que pertence ao Matheus. Contudo, ele fechou o portão e auxiliou o Igor na fuga. Igor subiu nos telhados de casas vizinhas, onde acabou que a telha quebrou e ele caiu de um cerca de 4 metros no interior da sala de uma casa. Mesmo assim, continuou a fuga, subindo em uma escada e acessando novamente a rua Amazonita. Ele foi perseguido pelos policiais, onde foi abordado no aglomerado da Amazonita. Após ser medicado na UPA do bairro Canaã, os policiais voltaram ao local, onde continuaram a operação e abordaram o Matheus. O Igor foi localizado apenas uma porção de maconha, com apoio de um cão da Roca. O cão Zairo localizou no fundo da casa da vítima, onde o Igor acabou fugindo e caindo. Uma porção de crack, ainda não fracionado para a venda. As buscas continuaram, quando foi localizado em meio a uma vegetação uma barra de maconha e um tablete também da mesma droga. Apreendidos diante da situação, os 2 suspeitos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Crime de receptação registrado na rua Saigon, no bairro Betânia, em Patinga, onde uma maleta com semijoias foi recuperada no valor de mais de R$ 6 mil. De acordo com informações da PM, uma vítima de um furto havia ligado para a equipe da Sargento Marlene, informando que viu no Facebook uma maleta de semijoias que estava sendo anunciada, idêntica à dela que foi furtada recentemente. Diante da situação, os policiais tentaram identificar essa pessoa que anunciou a venda das semijoias e da maleta, quando foram até o Morro São Francisco, na rua Saigon, região do bairro Betânia, onde encontraram a suspeita, a Eni Barbosa dos Santos, 45 anos, que havia postado o anúncio no Facebook. Ela contou para a polícia que Bruna Pereira Mateus, de 33 anos, havia feito contato com ela dias atrás e perguntou se ela poderia vender uma maleta com semijoias que estava de sua posse. Esta Bruna alegou para a Eni que queria apenas R$200 e o dinheiro a mais que ela vendesse poderia ficar com a Eni. A maleta acabou sendo vendida pouco antes da chegada da polícia para Roméria Mendes Dionísio Rodrigues, de 31 anos, por R$280. Bruna alegou que adquiriu a maleta de uma mulher, que não sabe o nome, também num grupo de Topa Tudo no Facebook, por R$600. Negociação feita com troca de produtos de beleza. Ela alega que não sabe o nome da pessoa que fez a negociação. O furto dessa maleta ocorreu no dia 3 de julho deste ano. Os objetos recuperados estão avaliados em mais de R$6 mil. Todo o material apreendido e as 3 mulheres envolvidas com suspeitas de receptação foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. Centro Automotivo Air Center, tradição e ar-condicionado na região. 987355666. Na rua José Rodrigues, no centro de Coronel Fabriciano, durante uma operação na região conhecida como Prainha, as equipes visualizaram o suspeito, o Douglas Santos Silva Costa, 18 anos, onde encontrava-se um evento cultural. Ao avistar a motopatrulha, ele saiu do local, atirando-se rapidamente no rio Piracicaba. Esta ação atraiu a atenção do policial militar e, com as equipes, conseguindo abordar o suspeito. Ao ser perguntado sobre a bolsa que ele encontrava-se no momento que pulou no rio, disse jogar no barranco próximo a um pé de mamona e que nela havia algumas sacolinhas e ainda porções de maconha. Os militares localizaram a tal bolsa, no interior dela havia 9 buchas de maconha. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o plantão da Delegacia de Polícia Civil, depois de ser medicado no hospital de Coronel Fabriciano.
Tráfico de drogas na Rua 7, no bairro Planalto, em Ipatinga, no fim da tarde de sábado. Uma denúncia anônima indicando que Ordilei Serafim Menezes, de 39 anos, estaria envolvido com tráfico. Os policiais foram verificar a denúncia envolvendo o nome do suspeito conhecido como Doquinha, e no cerco ao suspeito, o Ordilei Serafim estava em frente de casa, junto a um pé de manga, conforme a denúncia. Ao notar a presença da polícia, saiu correndo para o interior da casa, saindo pelos fundos, mas deu de cara com um dos policiais militares no cerco. Ao ser detido, foi feita uma busca pessoal no suspeito, contando apenas quantia de R$ 78. Ele começou a debater no veículo da polícia, tendo que ser amarrado para evitar novas lesões. Os policiais continuaram as buscas no local, encontrando, próximo ao meio-fio, numa vegetação, uma balança de precisão e debaixo de uma pedra, no pé de manga, conforme a denúncia, 2 tabletes de maconha. O celular também foi apreendido, todos os objetos entregues na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o suspeito detido. Equipes da PM estiveram na Rua Pusco, no bairro Betânia, em Ipatinga, na tarde de sábado, onde registraram um tráfico de drogas. Durante a operação no Morro São Francisco, as equipes do GEPAR abordaram um adolescente de 16 anos. Ele dispensou o objeto no chão, ao notar a presença da polícia, e tentou fugir, mas ao ser abordado, localizado dentro da sua mochila, 2 balanças de precisão e uma faca, além da quantia de R$ 200 no telefone celular. No local onde jogou algo ao chão, encontrado uma porção de crack. Com apoio de outras equipes da PM, foi localizado dentro de um imóvel, onde encontrava-se o Pedro Paulo Inácio Paim, de 20 anos, um pé de maconha no chão da cozinha, e no quarto, uma pequena porção de maconha, além de um pino com resíduos de cocaína. R$ 400 e um telefone celular foram apreendidos no quarto do adolescente. Atrás de um quadro, os policiais encontraram mais maconha e R$ 54. Os objetos foram apreendidos e os 2 abordados foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil. Na Rua Pirapora, mais Aparecido do Norte, em Coronel Fabriciano, um adolescente de 15 anos foi abordado na tarde de sábado. Ele, ao ser denunciado que estaria envolvido com tráfico, os policiais conseguiram abordá-lo. Ele se encontrava juntamente com mais 2 pessoas que conseguiram correr. O adolescente foi avistado nos fundos e os outros 2 não identificados conseguiram fugir. No imóvel, segundo informação de denúncias, estaria sendo utilizada como local de preparo de venda de entorpecentes. Apreendidos na casa, balança de precisão, um caderno de anotações da movimentação do tráfico, uma tesoura e mais 10 buchas de maconha, 30 pedras pequenas de crack, uma pedra maior também de crack, além de outros objetos utilizados para o tráfico de entorpecentes. Todo o material foi recolhido e o adolescente infrator apresentado ao plantão da Delegacia de Polícia Civil. Bem Protege, a sua proteção veicular. 996814487 e 99507-5004. Na Rua Bolívia, no bairro Ana Rita, em Timóteo, no fim da tarde de sábado, policiais militares foram informados de uma movimentação suspeita de envolvidos com tráfico da gangue K9. Os policiais foram até o local da denúncia e encontraram uma sacola junto a uma bananeira. Ao abrir essa sacola, encontraram 6 tabletes de maconha. O material foi apreendido e entregue na Delegacia de Polícia Civil durante o plantão. Na tarde de domingo, uma confusão de casal terminou numa tentativa de homicídio. Um homem foi incendiado. Rua 7, Residencial Palmar, em Coronel Fabriciano. A vítima é o Elvis Kesley Costa dos Santos, de 26 anos. A suspeita pela ação criminosa é o Silvana de Souza, de 48 anos. Durante o atendimento de uma ocorrência, os policiais foram informados que havia um homem que deu entrada no Hospital Dr. José Maria de Moraes, em Fabriciano, vítima de queimaduras graves. A vítima alegou que as queimaduras foram provocadas depois que seu companheiro jogou gasolina e atirou fogo em seu corpo. De acordo com o médico, cerca de 40% do corpo de Elvis foi queimado. Chamas que atingiram os braços, costas, cabeça, pescoço, tronco e pernas. Ainda segundo o relatório médico, a vítima terá que ser internada devido às queimaduras graves. A mulher foi localizada e alegou que o motivo da confusão foi uma discussão originária de uma dívida do casal. Ela alegou para a polícia que acabou agindo sem querer, já que havia sido ameaçada de morte pelo companheiro. No momento de uma ameaça, ele mostrando uma gasolina, ela tentou tomar dele e a gasolina que espalhou no corpo deste rapaz, e ela, como fumante, ao acender o isqueiro, acabou ateando fogo no corpo do companheiro. O fogo atingiu ainda parte da varanda da casa, destruindo um sofá que fica no local. A perícia da Polícia Civil esteve na residência, fez os trabalhos periciais e a mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o isqueiro recolhido para o cometimento do crime. Repórter Wellington Fred. Itatiaia Patrulha.